Dia 1. Hoje foi meu primeiro dia de cobertura das férias do meu colega de trabalho, o Dr. Anderson. Ao chegar ao consultório, ele me entregou uma lista de regras estranhas e sinistras para seguir durante o atendimento dos pacientes. À primeira vista, achei tudo um tanto absurdo, mas não queria desapontar o Dr. Anderson, então prometi a ele que seguiria todas as regras à risca. Regra 1. E nunca abra a porta do consultório após o horário de expediente. Se alguém bater, ignore e não responda. Regra 2. E ao entrar em um quarto de paciente, verifique sempre se há um relógio visível e em funcionamento. Caso o relógio pare de marcar as horas, saia imediatamente e não olhe para trás. Regra 3. E não trate o paciente do quarto 307. Se receber uma solicitação para isso, diga que está indisposto e peça para outro médico atendê-lo. Regra 4. Se escutar vozes sussurrando vindas de um paciente, mantenha calma, não faça perguntas e termine o exame rapidamente. Regra 5. E nunca se sente na poltrona ao lado da janela no escritório do colega. Sempre escolha a que está de costas para a porta. Regra 6. Em caso veja um paciente que esteja usando uma máscara cirúrgica mesmo quando desnecessário, evite contato visual a todo custo. Regra 7. Evite olhar-se no espelho do banheiro por mais de 10 segundos. Se a sua reflexão começar a sorrir maleficamente, saia imediatamente e não volte até o dia seguinte. Regra 8. Se um paciente pedir para que você leia o resultado de um exame em voz alta, recuse e peça para que ele mesmo leia. Regra 9. Nunca mencione a lista de regras para qualquer paciente. Caso um paciente mencione a lista primeiro, não discuta sobre o assunto e mude de assunto imediatamente. Regra 10. Se uma enfermeira de aparência pálida e cabelos desgrenhados lhe entregar um prontuário, não aceite. Diga que você prefere buscar os prontuários pessoalmente. Regra 11. Se receber uma ligação telefônica do quarto 1313, atenda, mas não fale nada. Escute com atenção e anote tudo o que ouvir. Após a ligação, queime o papel com as anotações. Regra 12. Não permita que um paciente te toque. Caso aconteça, lave imediatamente a área tocada com água benta. Regra 13. Se ouvir passos vindo do corredor vazio, tranque-se em um dos quartos de paciente e não saia até que os passos cessem. Regra 14. Nunca, sob nenhuma circunstância, apague as velas que estão no altar da sala de descanso dos médicos. Elas mantêm algo sinistro afastado. Regra 15. Se em algum momento você sentir uma presença maligna ao seu redor, recite em voz alta o nome de 3 santos e faça o sinal da cruz repetidamente até sentir que a presença se foi. A primeira regra era não abrir a porta do consultório após o horário de expediente. Tudo correu bem durante o dia, e quando o relógio bateu 18 horas, tranquei a porta e me dirigi para casa, ignorando qualquer batida. Dia 2. Ao entrar no quarto 307, lembrei-me da segunda regra, não tratar o paciente desse quarto. Senti um arrepio quando meus olhos se encontraram com os do paciente, mas, mantendo minha compostura, aleguei estar indisposto e saí rapidamente. Dia 3. Hoje, durante uma consulta, ouvi vozes sussurrantes vindas do paciente. Cumprindo a terceira regra, mantive a calma e terminei o exame o mais rápido possível. Por um momento, pensei ter visto algo se mover do canto do olho, mas não ousei olhar para trás. Dia 4. A quarta regra era estranha, não me sentar na poltrona ao lado da janela no escritório. Respeitei a regra, escolhendo a poltrona de costas para a porta. No entanto, uma sensação constante de estar sendo observado me incomodava. Eu não conseguia me concentrar. Dia 5. No banheiro, tentei não olhar no espelho por mais de 10 segundos. A visão do meu próprio reflexo me deixou desconfortável, mas segui a regra à risca. Ainda assim, tive a sensação de que alguém me observava por trás do vidro. Dia 6. A quinta regra dizia para não mencionar a lista para nenhum paciente. Durante uma consulta, um paciente mencionou algo sobre uma lista de regras misteriosas. Assustado, mudei o assunto rapidamente, mas a conversa deixou um sentimento de inquietação. Dia 7.
Hoje, uma enfermeira estranha tentou me entregar prontuários. Lembrei-me da sexta regra e recusei educadamente, dizendo que buscava os prontuários eu mesmo. Ela me olhou com um sorriso perturbador enquanto eu saía. Dia 8. Atendi uma ligação do quarto 1313, seguindo a regra número 11. Do outro lado, uma voz distorcida e arrepiante murmurava algo incompreensível. Anotei o que pude entender, mas ao queimar o papel, um cheiro nauseante se espalhou pelo consultório. Dia 9. Um paciente tocou em meu ombro durante a consulta. Lavei a área imediatamente, cumprindo a regra número 12, mas senti uma sensação de frio percorrendo minha espinha. Dia 10. Ao entrar em meu escritório, encontrei as velas do altar apagadas. Meu coração disparou ao acender cada uma delas novamente, percebendo que a sala estava mais escura do que o normal. Dia 11. Hoje foi o dia em que quebrei uma das regras. Quando a luz do corredor começou a falhar, abri a porta para verificar o que estava acontecendo. Foi quando vi uma figura escura e sinistra se movendo na escuridão. Fechei a porta às pressas, mas algo havia sido desencadeado. Agora, estou sentado aqui, escrevendo este relato, esperando o meu fim trágico. Quebrei uma das regras e sinto que o evento macabro está se aproximando. Sinto uma presença maligna me observando constantemente. Espero que alguém encontre este relato e entenda a importância de seguir as regras. Não sei quanto tempo me resta, mas sei que algo horrível está vindo para me buscar. Que esta história sirva como um alerta para aqueles que ousarem desafiar o desconhecido. Meu primeiro dia como enfermeira no hospital assombrado estava prestes a começar. Eu tinha ouvido rumores assustadores sobre o lugar, mas acreditava que era apenas superstição dos funcionários antigos. Logo descobriria o quão errada estava. Dona Carmen, a enfermeira-chefe, me deu uma lista, e olhando diretamente para meus olhos ela disse: "Siga as regras à risca, sua vida depende disso." Ela era mal-humorada, achei que era regras bobas como nunca chame o médico enquanto ele descansa, nunca acione o plantonista a não ser de vida ou morte, essas regras para proteger os médicos. Foi então que comecei a ler a lista. Regra 1. Chegue ao hospital antes que o sol se ponha. Nunca atrase seu início de turno, pois o hospital assume uma aura sinistra ao anoitecer. Regra 2. Não entre no elevador no subsolo após as 22 horas. Se ele parar no andar -1, ignore o chamado, não importa o que ouça do outro lado. Regra 3. Nunca entre na ala abandonada. Os pacientes foram transferidos por um motivo perturbador. Regra 4. Se encontrar uma paciente idosa chamada Senhora Beatrícia vagando pelos corredores, seja gentil e educado, mas nunca siga se ela insistir para acompanhá-la a um local isolado. Regra 5. Durante o intervalo da meia-noite, evite a ala pediátrica. Risos infantis ecoam pelo corredor, mas nenhum dos pacientes está realmente lá. Regra 6. Caso ouça sussurros vindos da sala de autópsia, resista à curiosidade de investigar. Mantenha a porta trancada e siga em frente. Regra 7. Se ver uma cadeira de rodas se movendo sozinha, não tente pará-la. Afaste-se rapidamente, pois algo querendo ser transportado pode ser uma ameaça. Regra 8. Em caso de emergência, nunca utilize o telefone da enfermaria para pedir ajuda. Ouve-se uma voz desencarnada do outro lado, oferecendo ajuda inútil. Regra 9. Sempre bloqueie o acesso ao sótão. Ruídos estranhos e arranhões vêm de lá em certas horas da noite. Regra 10. Nunca atenda ao pedido de um paciente que insista para que você remova o espelho do seu quarto. Algo está observando através dele, esperando por uma chance de escapar. Regra 11. Se as luzes começarem a piscar, saia do seu posto imediatamente. Ocorrerão aparições momentâneas que podem enlouquecer a mente desprevenida. Regra 12. Ao final do seu turno, saia do hospital após o nascer do sol.
Não olhe para trás, pois o edifício pode mudar de forma para te atrair de volta. Lembre-se, seguir essas regras pode ser a única coisa que separa você da sanidade e da sobrevivência no seu primeiro dia no hospital assombrado. Boa sorte, você vai precisar. Achei que fosse brincadeira de início, mas como disse, logo descobriria o quão errada estava. Eu cheguei cedo, ansiosa para começar. Durante o dia, tudo parecia normal, exceto por uma sensação de inquietação que pairava no ar. Contudo, à medida que o sol se punha, uma escuridão opressora tomou conta do hospital, e os corredores ficaram frios e silenciosos. Certa noite, após o horário de visita, o elevador começou a se mover sozinho, descendo para o andar -1. Uma voz estranha chamou meu nome, mas lembrei da regra e resisti à tentação de responder. O medo me tomou, mas eu permaneci firme. Durante a semana, um colega mencionou a ala abandonada, alertando-me para nunca entrar lá. Mas a curiosidade me dominou. Em uma noite, eu estava sozinha no corredor e decidi arriscar. Atravessei a porta com medo e me deparei com figuras sombrias e murmúrios ininteligíveis. Corri de volta para a segurança dos corredores principais, aterrorizada pelo que tinha visto. Certa noite, encontrei a senhora Beatrice no corredor. Ela sorria para mim, convidando-me a segui-la. Mas lembrei da regra e educadamente me recusei. A expressão dela mudou de gentileza para uma raiva assustadora, mas eu me mantive firme e continuei meu caminho. Uma noite, durante o intervalo, ouvi risos infantis vindo da ala pediátrica. Lembrei da regra e não me deixei levar. Era perturbador imaginar as crianças que não estavam presentes naquele som. Um dia, enquanto passava pela sala de autópsia, ouvi sussurros inquietantes. Meus instintos me diziam para correr, mas eu tranquei a porta e me afastei, ignorando o medo que me consumia. Uma noite, encontrei uma cadeira de rodas se movendo sozinha pelo corredor. Lembrei da regra e recuei. Minha mente estava repleta de terror enquanto imaginava o que poderia estar tentando se esconder naquela cadeira. Em uma noite de emergência, peguei o telefone para chamar ajuda. Do outro lado, uma voz desencarnada repetia palavras incompreensíveis. Desliguei o telefone rapidamente e encontrei outra maneira de buscar ajuda. Um dia, ouvi ruídos estranhos vindo do sótão. Com medo, tranquei a porta e tentei ignorar os arrepios que subiam pela minha espinha. Certo dia, um paciente implorou para que eu retirasse o espelho de seu quarto. Lembrando da regra, recusei educadamente. Mas à noite, quando passei por seu quarto, vi uma sombra se movendo atrás do espelho, agradecendo-me por não libertá-la. Uma noite, as luzes começaram a piscar freneticamente. Minha mente estava tomada pelo medo quando vi aparições fantasmagóricas ao meu redor. Saí correndo do posto, incapaz de lidar com aquela experiência aterrorizante. Após alguns meses de trabalho no hospital, o medo começou a me consumir. Em uma noite, eu esqueci a última regra e olhei para trás enquanto saía. O hospital se transformou diante dos meus olhos, suas paredes retorcendo-se e ecoando com risos sombrios. Agora, estou aguardando meu fim trágico, pois o hospital quer me manter para sempre em seu reino assombrado. Se você ler isso, cuidado ao trabalhar no hospital assombrado. As regras estão lá para sua proteção. Eu aprendi da maneira mais difícil que, quando o terror está à espreita, a sobrevivência depende do estrito cumprimento das regras assustadoras. Comenta aí, se você gostou desse tipo de relato único de Não Quebre as Regras. Para saber se trazemos mais desses relatos. Obrigado por assistir. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.